Noite, essa é CNN Brasil, este é o WW. Vamos lá, a gente tem hoje para vocês uma publicação importante, feita pelo Departamento de Inteligência da respeitada publicação britânica The Economist. Eles têm um departamento de inteligência que divulgou hoje já é uma publicação tradicional deles, chama-se Índice de Democracia e Conflitos. Os resultados não são bons, eu não quero estragar a sobremesa do jantar de ninguém, mas quando se fala de democracia e conflitos, os resultados que eles trazem não são auspiciosos. Nós estamos entrando numa era de conflitos, democracias regrediram por toda parte, menos na Europa, sobretudo a Europa do Norte. Os Estados Unidos, por exemplo, o grande símbolo das democracias ocidentais, nas novas classificações, os Estados Unidos agora é uma democracia capenga, por conta do processo eleitoral. E com a Economist lançando uma perturbadora pergunta: as instituições democráticas americanas estão no ponto de ruptura? Ponto de interrogação. Só a interrogação em si já é grave. No restante das Américas, só há 3 democracias plenas, segundo os critérios dessa publicação, e elas são Canadá, Costa Rica e o nosso vizinho Uruguai. O Brasil é considerado uma democracia capenga também, por conta de mau funcionamento do governo, pouca cultura política, mas estamos pontuando bem no quesito processo eleitoral e liberdades civis. Agora, passando para o mapa de conflitos, o crime mundial tem 3 países da América Latina entre os mais perigosos do mundo, os 10 mais perigosos do mundo. 3 estão lá: México em terceiro, Brasil em sexto e Colômbia em 10º. Agora, preocupa muito, diz a unidade de inteligência da Economist, a possibilidade de uma grande conflagração mundial, cujos contornos já seriam até bem identificáveis, com a China explorando forte ressentimento entre países emergentes para fortalecer a posição dela, da China, na rivalidade com os Estados Unidos numa já feroz guerra econômica. Assim, 2/3 da população do planeta viviam hoje em países que são neutros ou próximos da Rússia, na guerra da Ucrânia, por exemplo. Diz a Economist que democracias tendem a não guerrear entre si, mas elas estão, como diz, em regressão. E o grande conflito mundial, já visível, seria entre democracias e regimes autoritários. Nessa edição, vamos tratar também de como o novo ministro da Justiça está lidando com a sua primeira crise de segurança pública e das ideias de Lula para um governo do mundo. Primeiro, o nosso boa noite aos participantes hoje da roda, começando pelo cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Cláudio, obrigado pela disposição de participar e boa noite. Boa noite, William. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você de novo. Daniel Hittner, boa noite aí em Brasília, nosso diretor editorial lá. Thaís Heredia aqui comigo ao lado em São Paulo. Vamos lá pelo noticiário mais próximo da gente aqui. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele veio a público hoje pela primeira vez falar sobre a fuga de um presídio de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O ministro listou uma série de falhas graves. Segundo ele, essas falhas teriam permitido a saída dos 2 detentos. Vocês conferem com a repórter Luciana Amaral os últimos detalhes. Boa noite, Luciana, em Brasília. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Ao longo dessa coletiva concedida hoje à tarde, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, buscou defender que a fuga foi um episódio localizado, isolado e também uma fuga que custou muito barato, isso nas palavras dele. E por quê? Porque aparentemente os fugitivos se aproveitaram de uma série de erros e também de equipamentos que já estavam no local por conta de uma obra no presídio. Por exemplo, um alicate que eles teriam usado para cortar a cerca do local. O ministro então realmente listou uma série de falhas e disse que nada aponta para um plano organizado de fuga. Eu vou citar então algumas dessas falhas citadas. Algumas
Algumas câmeras de segurança não estavam funcionando, algumas luminárias estavam queimadas. Ele disse que a fuga aconteceu na terça de carnaval, que as pessoas, portanto, estavam mais relaxadas, e ele também citou erros estruturais na construção do presídio que teriam então também facilitado essa fuga dos 2 detentos. Ele comparou ainda o que aconteceu com uma queda de avião, em que são vários fatores que a queda, a fuga, elas não são causadas por um único motivo. Ele então também anunciou novas medidas de segurança para os 5 presídios federais. Por exemplo, a ampliação do sistema de alarmes, reforço de agentes de segurança, aperfeiçoamento do sistema de entrada no presídio com implementação de reconhecimento facial e também a construção de muralhas. Hoje é só em Brasília que tem uma muralha cercando o presídio. Os nomes dos fugitivos já foram incluídos no sistema da Interpol e a prioridade é para a recaptura deles, recapturá-los, segundo afirmou o ministro. Mais de 300 agentes estão nesse trabalho, fora o uso de helicópteros e também cães farejadores. A região é de mata e os investigadores acreditam que os fugitivos ainda estão perto do local, mais ou menos ali num raio de 15 quilômetros. Na coletiva, só para a gente finalizar, o ministro ainda citou a vontade de se ter algo como um sistema único da segurança pública aqui no Brasil. Seria mais ou menos nos moldes do Sistema Único de Saúde. Ele não deu detalhes, mas, claro, falou dessa vontade, teria também que ter uma articulação com o Congresso para mudar a legislação. Volto com você no estúdio, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Cláudio Couto, nossos colegas ali do site Metrópolis dizem que o Lula estava no Egito preocupado com a crise de segurança pública, ligou para o Lewandowski e disse, bota a cara na televisão, vai lá e fala. Dá uma ideia da preocupação do governo. Segurança pública é hoje um tema dos mais espinhosos. O Lula 3 está sabendo lidar com esse tema espinhoso? Olha, acho que ainda não mostrou que está sabendo, né? A gente não teve nenhum tipo de ação mais efetiva ou mais marcante do governo durante o seu primeiro ano. Isso, inclusive, foi um dos elementos que levou a muita cobrança sobre o então ministro Flávio Dino, né? Antes da sua ida para o Supremo. Ele foi várias vezes cobrado, inclusive por gente aí que é especializada no estudo da área de segurança pública, gente que conhece não só as corporações, mas estudiosos do assunto, apontando aí falhas em termos de falta de iniciativa, falhas em termos de falta de coordenação, e pelo jeito a coisa ainda não teve tempo, né? Sequer o ministro Lewandowski, que assumiu há muito pouco tempo, não houve tempo de mudar. E logo no começo da gestão dele vem um evento como esse, que é um evento de uma imensa gravidade, tanto que a gente está falando da primeira ocorrência, né, de fuga de um presídio de segurança máxima desde a criação deles ali em 2006, no final do primeiro mandato ainda do presidente Lula. Agora, que se aprenda pelo menos com esse erro, né? É surpreender que você tenha alicate à disposição de presos numa prisão de segurança máxima, né? É de surpreender que você tenha câmeras não funcionando numa prisão de segurança máxima, que você tenha luminárias não funcionando numa prisão de segurança máxima. É realmente, claro, uma conjunção de fatores, mas que mostra uma falha de gestão, né? Porque se, afinal de contas, você tem tantos elementos como esse combinados e coisas tão comezinhas, num lugar que, a rigor, devia primar por uma altíssima preocupação com segurança, a comparação com o avião, de novo, vale aqui, toda a precaução é pequena, o William conhece bem essa coisa dos aviões, enfim, me parece que realmente os erros aí se somam e são erros, entendo eu, provavelmente estruturais, mas que precisam ser corrigidos, que se aprenda com o erro e que se criem aí soluções para que o problema não se repita. A referência que ele fez à aviação, né? Eu sou cauteloso com essas comparações com o mundo aeronáutico, Cláudio, mas obrigado pela sugestão. Há uma série de perguntas, Cláudio, que a gente pode fazer. Por que essa dupla de bandidos perigosíssimos é transferida junta para o mesmo presídio? Como é que esses dois, que estavam em celas individuais, teoricamente isolados, como é que eles combinaram, fugiram na mesma hora? Como é que eles puderam combinar? E por que foi às 3 da madrugada e só ficou se sabendo disso às 5 da madrugada? Mas aí, enfim, a investigação, Daniel, o que eu estou focando agora é na capacidade política do governo de operar nessa situação na qual uma preocupação fundamental da população e do eleitor
é um ponto negativo para o governo e como que ele está sabendo ou não está sabendo se sair disso. William, você ressaltou bem essa preocupação do presidente lá no Egito em tentar dar uma resposta do governo, na cara, no rosto, simbolizada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que não é muito afeito a discursos, a explicações ali muito rápidas, é um sujeito ali um pouco mais contido nesse tipo de atuação. Por ele, em torno de meio-dia, a perspectiva era de que não ia dar nenhuma entrevista. Só depois da conversa com Lula é que isso acabou mudando. Mas o governo, hoje o Palácio do Planalto, identificava muito essa crise nos presídios como uma dor de cabeça potencial em termos políticos, em termos eleitorais. E isso por quê? Porque se você for pensar no grande antagonista do governo, no PL de Jair Bolsonaro, qual que é a situação? Bolsonaro inelegível, o PL encurralado por investigações da Polícia Federal, uma série de condenações judiciais provavelmente vindo. O cenário não é bom para a oposição. Do lado do governo, a gente está com uma grande dificuldade em ter um crescimento econômico mais robusto, política fiscal sempre em xeque, mas o fato é que não tem nenhuma grande crise no horizonte, não existe uma recessão no horizonte. Então o cenário está mais ou menos tranquilo para o governo, né? Tranquilo no sentido de que o status quo favorece neste momento o governo. O que pode atrapalhar? É uma crise na área de segurança, uma crise, por exemplo, que envolva os presídios. E havia gente hoje que até manifestava uma certa preocupação de como agentes penais, agentes policiais são uma categoria com muitas ligações com o bolsonarismo, de que pudesse haver ali até um afrouxamento dos cintos ali nessa categoria, de forma a facilitar algum tipo de operação dentro dos presídios, que minasse politicamente o governo. Claro que vem aí um pouco de teoria conspiratória também. Mas pouco não, hein, Daniel? Uma baita teoria conspiratória, com o intuito óbvio de dizer que o crime organizado não comprou, não colaborou com ninguém, mas alguém fez isso por razões políticas. É uma baita teoria conspiratória. Claro, mas isso demonstra principalmente como o governo olha para essa crise nos presídios e na segurança pública como uma possibilidade de impacto real para a sua popularidade. Porque, de resto, as coisas podem não estar brilhando, mas tudo caminha para um cenário relativamente favorável para o governo. Eu sei que o trocadilho pode ser infame da minha parte, mas realmente segurança pública é coisa de vida ou morte do ponto de vista político, então nem se fala, Thaís. Cláudio, nós recebemos aqui ontem o Raul Jungmann, que foi ministro da Segurança Pública e da Defesa, e tratamos aqui da falha da responsabilidade da União, de estados e municípios, ou seja, tudo muito concentrado nos estados, e constitucionalmente um não reconhecimento da União como responsável pela segurança pública. E o que eu queria te ouvir, assim, diante do cenário político que temos agora, dessas teorias conspiratórias, os bolsonaristas se calando um pouco, não botando lenha na fogueira publicamente sobre a crise da segurança pública, você enxerga ambiente político para discutir uma mudança na Constituição para que a União seja mais responsável, passe a assumir um papel mais relevante na condução da segurança pública do Brasil? Olha, acho muito pouco provável, né, que isso aconteça pelo menos nesse momento, né, que você tenha aí uma revisão do papel federal, do papel da União, né, nesse tipo de questão. Acho que essas são competências que, desde a Constituição de 88, já foram ali muito claramente definidas. Qualquer movimento que nós tivemos ao longo desse tempo foi muito mais no sentido de, por exemplo, criar algum tipo de espaço maior para que os municípios atuassem nessa frente. Veja aí a mudança que houve ao longo do tempo com relação a certas regulamentações referentes às guardas civis municipais, e ali a gente teve alguma alteração. Acho que no caso do governo federal não há tanto espaço para isso. O que pode haver, isso sim, é uma certa proatividade do governo federal, né? O governo federal tomar uma iniciativa de atuar nessa frente, por exemplo, criando incentivos para certas políticas em nível estadual
e, eventualmente, para algumas situações em nível municipal. Vou dar um exemplo de uma coisa que surgiu mesmo ao longo dos últimos meses, que foi a questão das câmaras corporais, né, que foram objeto de polêmica, foram implantadas em alguns estados. São Paulo mesmo, houve ali uma implementação ainda durante o governo Dória, que mostrou claramente que as câmaras reduzem a letalidade policial e também a morte de policiais, ou seja, era uma experiência bem sucedida, que tudo indicava que deveria ser expandida. De repente, nós tivemos, né, com o governo Tarcísio, com o coronel Derrite ali, o capitão Derrite, aliás, né, não é coronel, né, secretário de Segurança Pública de São Paulo, um retrocesso nessa área, até o governador dizendo que isso não produzia nenhum tipo de efeito positivo, que é falso, né? Nós sabemos que é falso. E aí o próprio governo federal fez o quê? Resolveu tomar a frente e criar algum tipo de regulamentação, apontou pelo menos no sentido de que criaria, e de incentivos até mesmo financeiros para estados que porventura adotassem esse tipo de política. Eu acho que é esse o espaço que o governo federal tem para agir. E ainda, claro, na atuação naquilo que é da sua competência, que é policiar fronteiras. A gente teve aquela GLO que garantiu a presença de militares das Forças Armadas em portos e aeroportos, que são, de certa maneira, fronteiras também, ainda que não fronteiras terrestres no sentido pleno, funcionam, né, como se fossem fronteiras, mas me parece que ainda são iniciativas muito tímidas. Acho que nesse tipo de atuação, no estrangulamento financeiro de organizações criminosas, é por aí que o Executivo Federal tem mais que agir. Eu não acreditaria nesse momento em nenhum tipo de iniciativa no sentido de mudar a divisão de competências entre Estado, União e municípios. Diante do que o Cláudio acabou de expor, Daniel, como é que a gente tem que entender o que o próprio ministro da Justiça veio a público dizer hoje? Ele levantou uma ideia, não sei se é um balão de ensaio, eu queria ver a sua avaliação disso, a respeito de algo similar ao SUS relativo à segurança pública. Ele veio com a ideia de levar ao Parlamento, de levar à Câmara dos Deputados a tramitação de algo que dê à União algum tipo de coordenação central, como acontece com a saúde. Aliás, o exemplo que o Raul Jungmann citou aqui na nossa roda ontem, dizendo, imagine você ser ministro da Segurança Pública, ou ministro da Justiça no caso, né? E você ser ministro da Saúde e não ter o SUS. Como é que fica no caso da segurança pública? Você ocupa uma função central e, ao mesmo tempo, você não tem o papel de coordenação central. Como é que a gente tem que ver o que o Lewandowski jogou hoje na esfera política? William, o que o Lewandowski propôs hoje como uma medida mais estruturante ali para financiamento e coordenação de segurança pública é algo que não deve ser visto como curto-prazista. Isso é uma agenda que não tem como prosperar, digamos, neste ano no Congresso Nacional, que vai funcionar 5 meses até as eleições, depois para tudo, digamos, em julho você tem 5 meses de trabalho e uma agenda já bastante dominada por alguns projetos, não cabe mais alguma coisa ali. O que eu percebi hoje é um foco mais sólido no curto prazo. Ontem a gente comentava aqui no WW sobre a dimensão que haveria de termos um problema de cooptação de agentes do Estado no sistema penal, no sistema policial, pelo crime organizado. Isso era uma hipótese que estava sendo trabalhada ontem no Ministério da Justiça, não se descarta, mas hoje as pessoas do Ministério da Justiça que eu ouvi me diziam, muito preliminarmente, as investigações não apontam para esse caminho, apontam para falhas. E essas falhas são muito graves, mas cooptação dos agentes não parece ser o caso, então isso já dava um primeiro alívio. O segundo ponto era o que fazer com um sistema que se demonstrava até agora infalível. E aí o comentário que eu ouvia era o seguinte, olha, há uma série de erros, até de engenharia, erros conceituais nos projetos das penitenciárias federais e elas acabaram se mostrando uma cópia muito mal feita daquele modelo americano das Supermax. Elas não são não tem tanta coisa assim de Supermax e tem sim uma série de falhas que agora estão vindo à tona. Então, o pior pesadelo do governo a essa altura é que alguma nova fuga volte a acontecer, porque aí você transforma em algo mais normalizado o que levou, digamos, quase 20 anos para acontecer pela primeira vez. E é isso, a mensagem hoje foi
para o sistema todo. É preciso apontar urgentemente o que é que falta. Então, por exemplo, câmeras de segurança, câmeras internas, elas foram instaladas ali em 2006, 2007, 2009 e não foram mais trocadas. Você não tem câmeras que detectem movimentos noturnos com infravermelho e disparem alertas. Isso é considerado uma grande falha. Agora, a gente não precisaria, em tese, ter tido duas fugas, né, apontando essa falibilidade do sistema para acordar para um problema que era tão sério e tão evidente. Cláudio, por último, nessa parte da nossa conversa hoje, eu vou pedir para você ser um pouco mais abrangente na sua apreciação do problema. A gente viu quanto demorou para haver um consenso na sociedade brasileira sobre a inflação, por exemplo. A gente tem que entender o plano real muito mais do que uma medida feita por economistas inteligentes num escritório, como uma espécie de demanda social. Vamos tratar esse problema realmente pela raiz. Por que isso não acontece com segurança pública? É uma boa questão, né? E é um tema que, enfim, não desaparece da agenda política há muito tempo, sempre é um assunto de campanha, até mesmo em nível municipal. A gente vai ter eleições municipais nesse ano, a gente sabe que, em princípio, segurança pública não é um tema prioritário dos municípios, até acabei de falar agora há pouco aqui da questão das guardas municipais, mas ele sempre acaba aparecendo, até em ações muitas vezes laterais, né? Iluminação, alguns tipos de cuidado com a cidade que poderiam eventualmente minorar os problemas de segurança. Queria até aproveitar o gancho de uma questão que você mencionou agora há pouco, né, quando falou da conversa com o ministro Jungmann, né, que é a questão referente ao SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, né, e aí até conectando com a outra questão, aquela da divisão das competências federativas. Me parece que o SUSP, sim, é um caminho, isso já vem sendo discutido há um bom tempo, até na época do ministro Jungmann, na área de segurança pública, esse foi um tema que avançou, depois foi completamente descontinuado no governo Bolsonaro, e não houve, durante esse primeiro ano aí de governo Lula, uma retomada a sério da discussão sobre o SUSP. Acredito que aí sim, integrar a atuação dos 3 níveis de governo de uma forma estruturada, né, como já acontece também na assistência social, não é só saúde, né? Na assistência social a gente já tem isso, de uma outra forma a gente tem também esse mesmo modelo de integração vertical das políticas públicas na área de educação, ou seja, é uma série de áreas. Parece que na segurança pública esse negócio nunca acontece. Então não é só que não é um tema que muitas vezes seja colocado como uma prioridade do ponto de vista das grandes políticas que deveriam ser atacadas pelos diferentes governos. Ela também não é trabalhada no sentido de produzir um sistema que produza uma integração e uma cooperação intergovernamental nessa área. Agora, o modelo, o desenho já está dado, que tem até nome, né? Sistema Único de Segurança Pública, justamente inspirado na questão da saúde, que depois foi replicada na assistência social. Acho que, enfim, talvez justamente o fato de que esse tema ganhou proeminência nos últimos tempos possa impulsionar essa discussão. E acho até, pegando aqui uma questão que o Richard mencionou, né, do Congresso, que vai ter pouco tempo para trabalhar agora por conta das eleições, bom lembrar que no ano passado, onde que o governo conseguiu avançar mais na sua interação com o Congresso, que não é um Congresso exatamente alinhado ideologicamente às posições do presidente, nas áreas em que havia convergência, particularmente aí no caso em políticas na área econômica, né, marco fiscal, a reforma tributária. Entendo eu que a segurança pública também é uma área em que talvez se possam encontrar pontos de convergência entre o atual governo e o Congresso com essa composição que tem. E daí, avançar no sentido de finalmente estruturar o Sistema Único de Segurança Pública, talvez possa ser uma agenda interessante para o governo entabular com o Congresso nesse segundo ano. Cláudio, obrigado por enquanto. Nós vamos para o intervalo, Daniel e Thaís. Na volta, nosso assunto é a publicação de inteligência da Economist, pondo o Brasil e Estados Unidos na mesma categoria de democracias capengas. Até já. Voltando no intervalo, dando meus agradecimentos e boa noite ao nosso Lorival Santana. Nós vamos tratar de assuntos internacionais uma perspectiva bastante abrangente e o gancho, como a gente diz na nossa gíria jornalística para isso, vem da unidade de inteligência da publicação britânica The Economist, Intelligence Unit. Ela publica regularmente esse tipo de avaliação
da situação geral do planeta. Tem uma pegada assim realmente bem abrangente. A que foi publicada hoje, nesta quinta-feira, ela trata especificamente de democracia, como é que elas estão indo, e de conflitos, como é que eles estão evoluindo no sentido de linha do tempo, evidentemente. E é uma das conclusões centrais desse trabalho, publicado hoje, é que menos de 8% da população do planeta hoje está em democracias consideradas plenas. Essa conclusão você confere primeiro na reportagem, depois a gente volta para conversar. O estudo mostra que o mundo vive hoje na pior pontuação do Índice de Democracia desde o início do estudo em 2006, com média global de 5,23 pontos, numa escala que vai de 0 a 10. Com base em critérios que vão desde quão livres são as eleições até a proteção das liberdades civis, o The Economist separou os países em democracia plena, democracia imperfeita, regime híbrido, que contém aspectos do autoritarismo, e o próprio regime autoritário, na quarta classificação. O resultado, só 24 países dos 167 analisados são plenamente democráticos, menos de 8% da população mundial. 74 nações possuem algum modelo de democracia e 59 são autoritárias, onde vive mais de 1/3 dos habitantes do planeta. Na América Latina e Caribe, o Uruguai e a Costa Rica são os únicos países dentro da categoria de democracia plena. Com 6,68 pontos, o Brasil está entre as nações com democracia considerada imperfeita e ocupa o lugar de número 51 no ranking mundial, mesma posição de 2022. Nesta edição, o título do índice é A Era do Conflito. Isso porque a publicação aponta que as democracias mundiais parecem sem força para evitar as guerras no mundo e menos capazes de gerir os conflitos internos. A publicação ainda detecta movimentações no eixo do poder geopolítico. Diz que, à medida que a hegemonia americana vem sendo cada vez mais contestada, a China disputa a influência global e que potências emergentes como Turquia e Arábia Saudita tentam garantir seus interesses, a ordem mundial torna-se cada vez mais instável. Em 2023, na comparação com o ano anterior, apenas uma minoria de países melhorou no índice, enquanto a maioria piorou ou ficou na mesma colocação, o que, segundo o estudo, desenha um cenário global de estagnação e regressão no que se refere à democracia. Tem mais alguns dados que eu gostaria de colocar aqui a vocês que nos acompanham, para depois a gente ir para a roda de conversa. Esse mesmo estudo da Intelligence Unit do Economist fez um recorte, como a gente chama na nossa gíria, em relação ao apoio que a Rússia desfruta na invasão dela contra a Ucrânia. Duas conclusões chamaram a atenção. Confira com a ilustração gráfica preparada por nós a partir do estudo da Economist. A primeira dessas conclusões é que 2/3 da população mundial estão hoje em países neutros ou inclinados a apoiar a Rússia na sua invasão da Ucrânia. As cores mais vivas que vocês detectam no mapa na tela de vocês indicam os países com maior apoio ao Kremlin. Vocês veem que o Brasil ali é considerado um país favorável ao Kremlin no conflito com a Ucrânia. Os tons mais claros vão desde os países que se apresentam como neutros até aqueles que fazem parte de alguma forma das alianças ou da Grande Aliança Ocidental. Próxima ilustração preparada por nós a partir do estudo do Economist é que, embora os países que condenam a Rússia tenham menor população, eles concentram uma proporção muito maior do PIB mundial. Então, vocês podem comparar. O equivalente a 61%, quase 2/3, 2/3 eu estou exagerando um pouco, 61% de todas as riquezas produzidas no planeta tem como origem mais outros 9% de países que, de alguma forma, caminham com o Ocidente em relação a esse conflito. Neutros são responsáveis por aproximadamente 10% do PIB global, a Rússia 6,8% e solidários, ou seja, os países que prestam o maior suporte à Rússia têm apenas 2,6% do PIB mundial. População e PIB, coisas diferentes em termos geopolíticos, aí está bem claro do ponto de vista da Economist. Lorival, há dois aspectos para a gente abordar, o do desenvolvimento das democracias e o dos conflitos. O Economist faz uma ligação entre uma coisa e outra, afirmando que democracias
a história ensina, guerreiam menos entre si e, ao mesmo tempo, constata uma regressão do ponto de vista da democracia. Vamos pegar a questão da democracia, particularmente aqui à volta. Os resultados não são nada bons. É verdade, isso me lembrou o Immanuel Kant, né, o Opúsculo à Paz Perpétua, final do século XVIII, em que ele propunha uma confederação de estados europeus como uma forma de acabar com as guerras, que fossem estados democráticos. Tadinho, e tal. a cidade onde ele nasceu e onde ele criou a filosofia e o caminho do filósofo é conhecido por ele, que Königsberg hoje é um enclavo russo. Königsberg, hoje tem outro nome, né? Kaliningrado, né? Kaliningrado. O nome é um presidente, já que ninguém mais lembra que foi presidente, mas enfim. E é verdade que às vezes democracias começam guerras injustificadas. Foi o caso da invasão do Iraque em 2003. Mas isso é bem mais raro e existem sistemas de controle, né, que acabam corrigindo essa rota, né? O Bush o Partido Republicano, aliás, foi castigado pela guerra do Iraque, né? O Barack Obama se elegeu, teve também a crise financeira, mas a partir daí todos que se elegeram prometeram se desengajar de conflitos como o do Iraque e do Afeganistão, né? Mas é claro que esse é não sei se você quer manter o foco agora na questão dos conflitos ou se você prefere Não, eu ir queria para dar outro oportunidade ao Cláudio Couto, nosso cientista político convidado hoje, fora o Daniel e a Thaís, né, que falam a hora que quiserem, não precisam ficar esperando eu passar a palavra. O Cláudio também não, o Cláudio só quer uma roda de conversa. Se você concluiu, eu vou pedir ao Cláudio que traga a avaliação dele da questão da expansão ou regressão das democracias. Tá. Em função... Posso? Aí depois eu falo de outro aspecto dessa mesma questão. Combinado, obrigado, Lorival. Cláudio, o economista assinala algo que cientistas políticos vêm alertando com certa frequência. Crescimento dos populismos, erosão das instituições. Há uma pergunta muito grave feita em relação aos Estados Unidos, se as instituições democráticas americanas estão próximas a um ponto de ruptura. O simples fato de fazer essa pergunta é grave. A sua análise. Bem, primeiro, é muito nítido no índice da Economist, né, que você tem essa regressão democrática desde 2006, né? Um dos gráficos ali do relatório, inclusive, mostra uma ladeira abaixo, de forma super nítida, né? Dá para ver exatamente que você tem esse declínio, né? E é um declínio que ocorre nas mais diversas áreas do globo, realmente nesse último índice, nessa última medição, né, do relatório anterior para esse. A Europa ainda consegue permanecer no mesmo lugar, mas todo o resto tem um declínio, mas se a gente considera o período mais longo, inclusive a Europa entra aí nesse problema e acaba também sofrendo um declínio, né? Tem algumas questões ali sempre sujeitas à discussão, né? Não é o único índice que a Economist faz. Existem também outros índices interessantes, existe o chamado Polit4, existe o Varieties of Democracy, que são outros índices interessantes, né, que também mensuram exatamente a democracia ao longo do tempo e o quanto ela melhora ou piora em diferentes regiões do país e dentro de diferentes países. E todos eles são sujeitos a alguma controvérsia, né? Tem algum grau ali de arbitrariedade quando se define cada um dos critérios, mas a gente pode dizer que, no geral, os índices acertam e medem bem o tipo do fenômeno, né? Realmente, alguns chamam de regressão democrática, outros de erosão democrática, outros de recessão democrática, né? Isso está associado a uma série de fatores. Em alguns casos, ao avanço realmente do populismo, como você bem colocou, né? É o caso, por exemplo, da Venezuela, aqui ao lado, né? Que um populismo autoritário do chavismo destruiu o que havia de democracia, por mais imperfeita que fosse, né? Por mais defeituosa que fosse, mas que havia democracia, não há mais. Aí no caso de um populismo de esquerda, mas a gente pode pegar populismos de direita, caso da Polônia, caso da Hungria, que até me parece de forma um tanto quanto surpreendente, Polônia e Hungria aparecem acima do Brasil nesse último ranking da Economist. Sabendo o que acontece em cada um dos dois países, é no mínimo estranho que a gente possa classificar esses países como democracias menos ruins do que, porque as duas aparecem como falhas, mas me parece que a Hungria já está no caso de regime híbrido, a Polônia certamente caminha nessa direção, e o Brasil, apesar de todos os pesares, conseguiu sobreviver. Mas quando a gente olha o caso brasileiro em particular, é um declínio que começa quando? Começa a partir de 2014,
que aconteceu em 2014? É bom sempre lembrar. Foi aquele momento em que, após a reeleição ali da então presidente Dilma Rousseff, o candidato de oposição, Aécio Neves, questiona já naquele momento o resultado das urnas, né? Diz que houve fraude, alimentando isso que agora nós vimos foi também alimentado por Bolsonaro. E dali para frente, o nosso índice de democracia vai caindo ano a ano. E claro que durante o quadriênio Bolsonaro, a coisa só podia mesmo piorar. Estamos vendo aí com as investigações da Polícia Federal isso. A questão é ver agora, daqui para frente, sobretudo a depender do que forem as providências tomadas em relação a essa tentativa de ruptura institucional que nós tivemos, né, como é que o Brasil vai figurar nas próximas edições do índice, não só da Economist, né, mas os outros todos que eu mencionei. Se nós dermos uma boa resposta e tivermos aí medidas voltadas a corrigir esses problemas, alguns dos quais na realidade estavam abordados na primeira parte da nossa conversa. Em grande medida, Brasil, Colômbia, México são países que têm uma piora nos seus indicadores, menos em função de questões mais formais da democracia, como processo eleitoral, mas muito mais em função do grau de violência que os países enfrentam, que evidentemente afeta direitos civis, afeta a qualidade do próprio governo na provisão de segurança, né? Mas se nós, enfim, atacarmos alguns dos problemas no que se refere a esse clima de polarização, talvez a gente tenha condições aí de subir um pouquinho no ranking, mas sem resolver o problema da segurança, que aliás é a condição básica da existência do Estado, né? Acho que vai ser difícil que essa melhora seja muito significativa. Cláudio, eu adoro um bom debate, Cláudio. A sua provocação para criar uma data a partir da onde você, por exemplo, na sua interpretação dos fatos, estabelece o começo de uma regressão, 2014, quando o candidato derrotado faz uso do direito legal dele de recontagem de votos, a gente pode vir para trás também, a compra da democracia via o mensalão. Mas aí nós vamos entrar num debate sobre a história recente política brasileira. E aí os nossos colegas aqui, o Daniel está me pedindo a palavra, a Thaís também. Mas só mencionar que eu só apontei 2014, William, porque é o ano em que começa no índice da Economist o valor do Brasil a cair, tá? Então, o que houve naquele ano que me parece aponta nessa direção? Enxergo esse episódio aí, é difícil, naquele momento pelo menos, indicar outro. Daniel, estava me pedindo a palavra. Tem um recorte interessante aqui no índice da Economist, que é o recorte da América Latina. O Cláudio mencionou já um pouco de Brasil. No caso da América Latina, o ponto de inflexão acontece em 2015. É quando, desde então, as sucessivas quedas no índice de democracia medido pela The Economist. E numa tentativa minha de interpretar isso, eu relaciono muito com o que a gente tem visto nos últimos 5, 6 anos, que é em quase todos os países da região onde você tem eleições livres e justas, uma tendência a não reeleger o incumbente ou o candidato da situação. Como que eu relaciono isso com a democracia? A gente tem na América Latina, desde os anos 2010, mais ou menos, após aquela primeira década de boom das commodities, quando a economia cresceu, houve uma queda da desigualdade social, 2 problemas que emergiram muito fortemente: crises econômicas e segurança pública, em alguns países como El Salvador, por exemplo. E tem ali uma tendência da população, isso foi captado em pesquisas na Argentina recentemente com a eleição do Milei, notadamente em El Salvador, em que a população tranquilamente se diz apta a abrir mão de direitos civis em troca da resolução de problemas emergenciais, que podem ser a inflação, pode ser desemprego, ou pode ser uma altíssima taxa de violência, como existia em El Salvador de Bukele. Agora, muito frequentemente, me parece que os governos latino-americanos, de forma geral, não interessa se é na Colômbia, se é no Chile, se é no Brasil, se é na América Central, a oposição que consegue vencer as eleições não entrega a solução mágica e rápida que prometia na campanha eleitoral. E aí isso cria uma descrença muito grande na população, que diz o seguinte, fala, mas eu volto ao que era a solução anterior ou eu me desencanto com a democracia? Me parece que essa é a gênese da perda de desconfiança na democracia. Você tá citando outro fenômeno.
que é realmente detectável em vários outros tipos de pesquisas, sobretudo pesquisas eleitorais, nas quais as pessoas começam a ter, em relação ao regime vigente, sérias dúvidas, se ele atende às necessidades dela. Eu vou voltar um pedacinho para trás na questão do economista, no caso aí, para passar a palavra a você, Thaís, que são os critérios pelos quais se chega a essa pontuação. Um deles é funcionamento do governo. Então, quando a gente pega, por exemplo, o caso do Brasil e a Argentina estão no mesmo nível, praticamente ali no decimal que há uma diferença. Senão, Brasil e Argentina são considerados por essa publicação países que vivem, a gente traduziu Flower por capenga, imperfeito está melhor ainda lá, mas a gente está falando a mesma coisa. Onde é que a gente pontua muito mal? Funcionamento do governo. Onde é que a gente pontua muito bem? Liberdades civis e participação política. William, é que o funcionamento do governo, quer dizer, a percepção de que o governo brasileiro é ineficiente, ele é burocrático, ele é pouco produtivo, é de décadas no Brasil, né? Assim, não melhora essa ideia de funcionamento do governo. Agora, a Economist, não só nessa versão de agora, que ela publicou, mas nas outras, que eu fui recuperar a leitura, há uma percepção de que as autocracias, elas são eficientes na gestão. É um pouco, acho que o Daniel estava trazendo aqui. Elas são eficientes na gestão econômica, elas são eficientes na gestão da segurança pública, por exemplo. Elas têm um papel cada vez mais relevante na economia internacional e não é só pelo tamanho. Não é porque são grandes, como é o caso da China, mas porque conseguem fazer parte das cadeias de valor, por exemplo, das cadeias de comércio. A própria Economist traz esse dado, pelo menos 1/3 da importação das democracias, que são democracias plenas, vem de autocracias. Então, é uma relação em que essa eficiência da autocracia, que consegue exportar 30% do que as democracias precisam. Então, isso é percebido como uma eficiência dos governos. Você assim, olha, não importa o regime que eu tenho aqui, o que importa é que eu estou ficando rico. O Vietnã, a própria Singapura tem essa percepção e outras... Cujo regime é a inspiração dos chamados reformistas árabes hoje. Exatamente, né? Assim, a Arábia Saudita, que tem cada vez mais uma influência. Então, onde não há debate sobre o que fazer com a economia, há uma percepção de que não importa o regime, o que importa é o resultado. O Lourival ficou disciplinadamente calado aqui esse tempo todo, esperando para a gente poder voltar à questão dos conflitos. Eu queria assinalar um ponto que me pareceu preocupante. A ideia de que as grandes alianças militares ocidentais não estão conseguindo impor no sentido de garantir um tipo de ordem internacional que até aqui foi bastante benéfico a mercados emergentes, que hoje se unem contra. Exato, vou tentar linkar tudo de forma bem sintética. A globalização é uma das responsáveis por esse problema da democracia, porque ela alimentou o populismo, né, a perda de direitos, de poder aquisitivo dos colarinhos azuis nos Estados Unidos e na Europa e tal. E aí isso, com a questão da imigração, acabou dando mais espaço para os populistas, xenófobos, racistas e assim por diante, né? Esse é um aspecto. Por outro lado, essa inserção de países como a China, Vietnã, na cadeia de valor foi possível porque eles tinham salários muito baixos, porque eles eram muito pobres e continuam sendo muito pobres, inclusive, mas tinham um certo nível de educação que permitia a inserção deles dessa forma. E o mundo produtivo não quis saber disso, né? Quis saber só de ter um custo de produção menor. Porque isso segurou a inflação lá embaixo, né? E ajudou também os países ricos. E aí, esses países entraram nas cadeias de valor, se tornaram indispensáveis, se tornaram grandes fornecedores de produtos manufaturados, criaram relativa prosperidade, acumularam, no caso da China, trilhões de dólares, que foram, em grande parte, destinados ao complexo industrial militar, né? Então, esse é um checkmate. Quer dizer, um checkmate contra a crença de que a prosperidade, a globalização, a inserção levaria às democracias e
e a paz, né? E o Xi Jinping... Porque democracias não guerreiam entre si. Mas o Xi Jinping é uma prova de que o autoritarismo está associado a essa tentativa de desafiar a ordem internacional e a esse revanchismo. Porque dentro do espectro chinês, o Xi Jinping é o fim da meritocracia, é o fim dos limites de mandatos, que o Deng Xiaoping impôs por entender que o Mao Tse-tung foi um desastre para a China com o grande salto para adiante e com a Revolução Cultural, porque ele fez essas coisas para se perpetuar no poder. Então, o Deng Xiaoping impõe esses limites de 2 mandatos de 5 anos, que o Xi Jinping destrói. E, ao fazer isso, o Xi Jinping também vai contra as Big Techs, que eram a chave da prosperidade, da evolução e da inovação na China. Então, a economia chinesa começa a cair, a encolher, desemprego alto, dinamismo baixo. Então, eu acho que a China é uma prova de que as democracias são mais eficazes e que o autoritarismo não é eficaz. Eu falei de percepção de eficácia. Percepção, de mas é percepção falso. de eficácia, mas é falso. Olha, eu podia continuar essa conversa, mas é um tema, não sei se o Cláudio também. Eu queria, Cláudio, agradecer muito a sua disposição de participar da nossa roda. Cláudio, muito obrigado pela participação, meu boa noite. A gente vai para o break, vai trocar de assunto depois. Você fica, né? Não, eu vou. Também vai, olha só. O Lorival fica com você. É diplomacia. Eu sou leal ao programa. Olha. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado, Cláudio. Você é muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite, William. Boa noite, Thaís, Lorival, Daniel. E o Daniel, até já, Daniel. A gente vai para o intervalo. Na volta, ao lado do mandatário egípcio, o ditador Sisi, Lula volta a criticar operações militares de Israel em Gaza. Até já. Voltando do intervalo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje de manhã com o mandatário egípcio Abdel Fattah al-Sisi no Cairo e fez novas críticas a Israel pelas operações militares na faixa de Gaza. Confira. Como tem feito em outras viagens internacionais, o presidente brasileiro reclamou da postura de Israel e voltou a defender mudanças no sistema de governança global. O Conselho de Segurança não pode fazer nada na guerra entre Israel e faixa de Gaza. Ou seja, a única coisa que se pode fazer é pedir paz pela imprensa, mas que me parece que Israel tem a primazia de descumprir, ou melhor, de não cumprir nenhuma decisão emanada da direção das Nações Unidas. Lula cobrou um cessar-fogo urgente na faixa de Gaza e criticou a incapacidade das Nações Unidas para impedir o surgimento e a ampliação de conflitos pelo mundo. Não encontro uma explicação por que a ONU não tem força suficiente para evitar que essas guerras aconteçam. No mês passado, após ação movida pela África do Sul, a Corte Internacional de Justiça, principal braço jurídico da ONU, determinou que Israel tomasse medidas para evitar ações que pudessem levar ao genocídio dos palestinos. O Brasil apoia a petição dos africanos. O tribunal, entretanto, não determinou um cessar-fogo imediato e Tel Aviv manteve a ofensiva no território de Gaza. Lula foi ao Egito para tratar da guerra e da liberação de brasileiros que ainda se encontram na região do conflito. Nos últimos dias, Israel anunciou que irá ampliar as operações na cidade de Rafah, única saída para civis da faixa de Gaza. Após os compromissos no Cairo, Lula embarcou para a Etiópia, onde terá reuniões bilaterais com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohamed Tayeb, além de participar da reunião de cúpula da União Africana. Lorival, a curiosa frase do presidente brasileiro: não encontra explicação para que a ONU não consiga. Eu não sei que ONU que ele imagina, provavelmente uma que nunca existiu. A ONU nunca foi um governo do mundo. Agora, em relação ao conflito em Israel, se a gente compara com o que ele saiu falando, com o que ele está dizendo agora, realmente parece ter caído a ficha que o Brasil tem pouca coisa a contribuir como negociador.
Sim, os resultados são nulos, né? Acho que teve toda aquela história lá da Ucrânia, né? O protagonismo brasileiro e acho que nós fomos... O Clube da Paz. Acho que você e eu fomos uma das únicas pessoas que diziam que não, que o Brasil não tem condições de fazer isso, né? Só potências globais que atuam fora de suas regiões recíprocas, na verdade. Potências regionais, por definição, atuam nas suas regiões. E o Brasil não fica no Oriente Médio e nem na Europa. Bom, ele falou coisas que são necessárias, que são verdadeiras. Ele também condenou o Hamas, exigiu a libertação dos reféns e assim por diante. Mas disse que nunca tinha visto uma guerra em que são atacadas mulheres e crianças, então acho que ele não está sabendo sobre a ação da Rússia na Ucrânia, né, que já vai completar 2 anos. E estando ali diante de um ditador egípcio, ele ainda atacou mais uma vez, de forma errada, factualmente, o que aconteceu na Líbia em 2011. Ele disse que ele insiste que o Conselho de Segurança não aprovou a ação na Líbia. Isso não é verdade. Inclusive, o Brasil se absteve. O Brasil de Dilma Rousseff. Houve votação, foi aprovada a intervenção da OTAN. Saudades de um grande amigo, que era o Gaddafi. Né? Exato. Então, é isso que eu quero dizer. Defender, ao lado de um ditador egípcio, se colocando contra a Primavera Árabe, que derrubou a ditadura egípcia e a ditadura do lado, que era a ditadura líbia, isso tem razão. E, aliás, de fato, no discurso dele, ele relembra toda a articulação que ele fez com a Liga Árabe, com a África e com a América Latina, e essa era uma articulação repleta de ditadores africanos e árabes, né? E aí ele demonstra que quer retomar isso e fala do Sul global, que ele tenta liderar. Daniel, nossa diplomacia está focada em quê agora, ou é uma coisa assim tão pessoal do presidente que praticamente só ele determina o que é dito e o que é articulado? Nossa diplomacia está focada, William, só para dar um bastidorzinho, quebrar o gelo, está focada em fazer Lula seguir os briefings que ele recebe. Eu vou te contar por quê. Quando o Nicolás Maduro, por exemplo, esteve no Brasil, a diplomacia, os conselheiros presidenciais prepararam um briefing ali dizendo, olha, é importante que o senhor foque na relevância de Maduro voltar aos trilhos e usar o ano de 2024 como um aceno de que haverá eleições e que isso comprova o seu compromisso pela democracia. Lula processou isso de uma forma completamente errada, fez um elogio ao democrata Nicolás Maduro. Não era isso que ele tinha recebido como briefing. Portanto, hoje o sentimento foi de alívio. Lula seguiu o discurso e seguiu o briefing dado pela diplomacia. Seria o caso, o sentimento é alívio. Seria o caso da gente seguir o raciocínio do nosso presidente, que está se queixando que a ONU não consegue, enfim, colocar as coisas como elas deveriam ser. Por que a ONU não consegue colocar as coisas como deveriam ser na Venezuela, que expulsou os funcionários da ONU hoje, que responsáveis por direitos humanos? Será que ele encontra alguma explicação? Por que a ONU não consegue colocar na Venezuela aquilo que ela... Será que ela consegue colocar em algum outro lugar? Estava no briefing do Lula isso hoje, não? Olha, Venezuela é um outro tema que ainda vai estar bastante trabalho. No final do mês, Lula vai estar na Guiana, cúpula do CARICOM, país que tem sido muito ameaçado pelo regime Nicolás Maduro, e vai ser questionado sobre esse assunto. O Lula sofre de indignação seletiva. Daniel, muito obrigado a você em Brasília, boa noite. Lorival, novamente, muito obrigado a você aqui ao meu lado em São Paulo. Essa edição do WW fica por aqui, boa noite.